Então, eu quero sentir uma energia, tá, gente? Final de tarde, última palestra, aquele encerramento com chave de ouro, para que a gente receba, então, Leandro Baran. Ele é o arquiteto de escala com mais de 25 anos de experiência em tecnologia e gestão. Baran foi executivo em grandes empresas como Oracle e SAP, e C-Level em companhias listadas na Bolsa, como Linux e DOTS. Participou do crescimento e venda da 99 e foi sócio do grupo que trouxe o Starbucks ao Brasil, apenas, liderando inovação e novos negócios. Também foi CEO da maior agência de influenciadores do país, a Nonstop. Hoje é CEO da Capital Holding, ajudando empresas a crescer com estratégia, capital e governança. Uma calorosa salva de palmas para receber Leandro Baran. Obrigado. Fala, turma. Tudo bem aí? Deixa eu deixar esse negócio aqui. Rapaz, depois de uma apresentação que nem essa, bacana. Muito bacana estar aqui com vocês. É sempre bom estar podendo compartilhar um pouquinho dessa trajetória que falaram aí na minha apresentação. E eu trouxe hoje aqui um papo para vocês. Quando o Fernando me convidou, eu falei, cara, vai falar para um evento que eu estou fazendo lá em Americana, para a turma da cidade, da região. Aí eu falei, caraca, cara, o que eu levo para esses caras? Né? O que eu levo para essa galera para compartilhar? E eu vou fazer hoje aqui para vocês uma palestra, vamos chamar assim, um pouco diferente do que eu já fiz no passado. Vamos ver se vai dar certo. Me deu um estalo há 2 semanas atrás para contar isso aqui para vocês. Tá? Vamos ver se está funcionando aqui. Opa. 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 Turma da House aqui consegue me ajudar? Não. Passador, acho que... Não, morreu. Vamos ver. Foi. Top. Vamos lá. Senão ia no gogó aqui mesmo. E o papo que eu vou trazer hoje aqui para vocês, eu gosto de contar, fazer um paralelo com uma escalada de montanha. Como vocês viram aí um pouquinho na minha trajetória, eu acabei escalando algumas montanhas, que eu brinco que são os rolês que eu dei, escalando negócios. Muitos deram certo, outros tantos não deram tão certo. E que quando a gente vai escalar uma montanha, a gente, às vezes, inclusive, seta objetivos no lugar errado. E uma das coisas que eu aprendi nessas escaladas de montanha ou escaladas de negócio, que se eu setar o objetivo ou a métrica de sucesso no lugar errado, eu já comecei o rolê de forma errada. Então, a introdução do que nós vamos falar aqui hoje é o seguinte. Eu faço um paralelo entre escalar a sua carreira ou escalar o seu negócio como se fosse o rolê de escalar uma montanha. Nesse rolê de escalar uma montanha, muitas vezes, a gente se coloca numa condição de estudar o caminho, de estudar tudo que vai acontecer, às vezes de ver vídeo na internet. E um perigo gigante que pode acontecer é a gente não estar do lado de quem conhece realmente esse caminho e de quem, principalmente, já foi aonde a gente quer ir. Quando a gente pensa nesse rolê, uma das coisas que, para quem já foi, aprende na prática, é que muitas vezes, quando você seta o objetivo de sucesso, que escalar uma montanha é chegar no cume, começa o primeiro erro. Que quando a gente pensa em chegar no cume, é só metade do caminho. E nessa história de ser só a metade do caminho, a gente acaba se preparando, inclusive, errado. Quantas pessoas, por exemplo, escalando o Everest, conseguiram chegar até lá e morreram na volta? Então, essa história de entender qual é o nível de preparação que a gente precisa estar é fundamental. Muitas vezes eu vou contar algumas coisas aqui para vocês da minha vida de escalar negócios, coloquei a métrica e me preparei da forma errada. E nessa história que eu quero contar isso daqui para vocês hoje, a primeira coisa que eu aprendi é que se eu for escalar um negócio, ou se eu for escalar uma montanha, a minha métrica de sucesso deveria ser voltar. Chegar lá e voltar.
voltar saudável, voltar com várias histórias na mochila, na cabeça e no coração, para eu conseguir contar para as pessoas que realmente importam na minha vida. E que, se eu pensar da mesma maneira com relação a escalar negócios, fica um paralelo super bacana. Quando a gente pensa nisso... Opa! Aí. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a se estruturar e preparar isso de uma maneira muito melhor. E quando eu me coloco aqui como um escalador de negócios, e eu vou falar para uma turma que nem vocês, só para eu entender aqui, quem é contador? Opa, show, então vou acertar. Quem é empresário? Quem é vendedor? Vamos falar sobre isso. E nesse rolê de escalar os negócios, é o seguinte, eu brinco aqui que não basta só você querer assistir um vídeo e tal. Você tem que estar preparado, e precisa estar principalmente preparado com quem já teve esse caminho, já escalou esse tipo de montanha, tem cicatriz do rolê. E que, muitas vezes, conhece os atalhos, os perigos, e que topa fazer esse rolê para que ele fique mais da hora. Uma outra coisa importante que eu aprendi também escalando negócios é que quanto mais a gente sobe a montanha, ou quanto mais a gente sobe no nosso negócio ou no sucesso da nossa vida, as coisas ficam, você fica mais sozinho, as coisas ficam mais perigosas, cada vez mais você se sente mais sozinho. E muitas vezes, uma das coisas que a gente esquece quando a gente vai escalar a montanha, escalar o negócio, é que não é sobre o caminho, ou não é só sobre o sucesso, é principalmente sobre quem está do nosso lado. E que, principalmente no momento de perigo ou de dúvida, vai conseguir, além de ajudar, vai conseguir fazer com que o rolê fique mais da hora. E, por que eu falo sobre isso? Porque quando a gente vai crescer, como pessoa, como empresário, quando a gente vai crescer, inclusive na altitude que a gente vai fazer, muitas vezes a gente está numa estrutura que não é confortável. E por que não é confortável? Por uma única razão. Não tem crescimento na zona de conforto. Se eu vou treinar um músculo, eu preciso machucá-lo para ele crescer. Se eu for treinar o maior músculo de todos, que é o nosso cérebro, eu preciso estressá-lo para ele crescer. E para eu chegar no cume, para chegar nos muitos objetivos, eu preciso estar estressado. E nesse rolê, dá para a gente fazer isso de uma forma leve. E é por isso que eu brinco no início desse meu rolê com vocês, que eu vou trazer hoje aqui uma perspectiva de como eu trilhei, como eu escalei os meus negócios, como escalei algumas montanhas, como isso é importante quando eu fiz isso sozinho e quando eu fiz isso com gente que já fez este rolê antes, e principalmente o que eu aprendi que dá para fazer isso ser da hora, a gente curtir o caminho e setar o objetivo no momento, no objetivo da forma correta, que não é chegar lá, é conseguir voltar para que isso seja, a gente volte bem, com a mochila cheia de coisas, a cabeça cheia de coisas, o coração e a alma renovada para contar para quem importa, que é quem está em casa. Bom, eu vou mostrar tudo isso um pouquinho aqui para vocês sobre este rolê que eu dei, sobre a minha ótica e sobre os meus óculos. Nessa história, uma das coisas que eu aprendi foi que quanto mais a gente cresce, mais desafios aparecem. O ar fica mais rarefeito, ficamos cada vez mais sozinhos e, principalmente, a gente precisa tomar decisões lá em cima da montanha ou no dia a dia da nossa empresa que são baseados em capacidades que ainda a gente não tem. Eu tenho 47 anos, eu fui criado num outro ambiente, um ambiente muito diferente do que a gente vive aqui hoje, e muitas coisas da minha vida eu precisei desaprender para aprender outras coisas. Sabe uma das coisas que eu aprendi, ou que eu precisei reaprender, na verdade? E é bom que a gente está dentro de uma universidade, porque na estrutura educacional que a gente tem hoje, não só da minha geração, mas também da geração dos meus filhos, a estrutura que existe nos qualifica para quem dá respostas certas, são melhores para quem não dá tantas respostas certas. Explicando isso é simples, é quando a gente faz uma prova e a gente pergunta quanto é 2 mais 2, quem descobriu o Brasil, que data que foi. Quem responde melhor é melhor do que quem não respondeu.
E cada vez mais a gente aprende que essas habilidades ou essas capacidades que vão nos nortear para tomar decisão lá na montanha ou no nosso dia a dia, não é sobre dar respostas, é sobre fazer perguntas. E a minha geração, de onde eu vim, os melhores era quem dava respostas. Eu, quando cresci como executivo, era dar a ordem e dizer o que fazer e como fazer. Hoje em dia, quer dizer, hoje em dia não, já faz já um bom tempo, cada vez mais, com a capacidade educacional e de se conseguir conhecimento, é sobre fazer perguntas e provocar o seu time. Quando a gente está numa era que nem a de hoje, na era da inteligência artificial, como é que eu consigo competir com o ChatGPT com relação à questão de conhecimento e dar respostas? Então, isso aqui é um exemplo sobre o tamanho do desconforto que nós temos escalando montanhas ou escalando negócios. E, principalmente, que a capacidade de fazer perguntas é chave, como eu falei, além da frequência e do ambiente e com quem andamos juntos. E quando o Fernandão Murtelli e essa turma me convida para estar aqui compartilhando, é muito bacana, porque o que vocês estão começando a fazer aqui em Americana e região é legal porque vocês estão criando uma ambiência de andar com gente que também estão buscando as mesmas coisas e que quer aprender e, ao mesmo tempo, compartilhar. Então, para mim, é sempre um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho dessa minha história, do meu rolê. E o que eu trouxe aqui hoje para vocês, por isso que eu fiz uma pergunta agora, é saber quem que era contador, quem que era empresário e quem é vendedor. Porque eu trouxe uma visão com os meus óculos daquilo que eu passei para entregar um pouquinho para vocês. Eu brinquei aqui de fazer aqui, ó, do cálculo à estratégia. E por que eu fiz essa brincadeira? Meu pai, a primeira formação que ele teve foi ciências contábeis, e depois ele se formou em economia. Uma das coisas que ele falou para mim é o seguinte: filho, você pode fazer de tudo que você quiser na vida, menos ser contador e fazer economia, porque isso não dá dinheiro. Só que, como tudo na vida, as coisas mudam, né? E eu passei a minha vida toda fazendo e procurando capacidades, que são capacidades que vocês desenvolveram na sua estrutura educacional. Eu vou contar um pouquinho disso para vocês. E olha que bacana. Hoje, 2025, não só eu, mas todos os empresários buscam capacidades de organização, de método e de conhecimento que vocês têm, que vocês aprenderam. E eu discuto nas resenhas com o meu pai exatamente isso. Falo: pai, está vendo como a história de estar certo ou errado depende do momento que a gente está? Lá atrás ele estava certo, hoje ele está redondamente errado. E imagina eu que tenho 4 filhos, 2 na faculdade, um de 15 anos e uma de 1 ano e 8 meses, as dificuldades que eu tenho para dizer a mesma coisa que meu pai, em algum momento, falou isso para mim. Então, a gente só tem 3 certezas na vida. Uma, que a gente vai morrer. 2, que nós vamos pagar imposto. Certo? 3, que as coisas vão mudar. E sabe o que eu estou aprendendo? Que as coisas estão mudando cada vez mais rápido. O que me agonia no meu papel de pai é que em 2030, que é quase depois de amanhã, mais de 70% das profissões ou ocupações relevantes nem foram criadas ainda. Vocês sabiam disso? Como é que se prepara para um negócio desse? Vou trazer a minha visão aqui para vocês. Isso aqui está em cima desse ponto aqui, ó, que eu vou provocar mesmo vocês. Qual o novo papel do contador e do empresário nessa era do dono 5.0? E eu vou trazer isso para vocês, informações quentinhas do que está acontecendo no meu dia a dia hoje, na minha escalada da minha montanha hoje. A primeira coisa é o seguinte, ó, o contador e o empresário que dominam dados, método e mentalidade conseguem construir negócios escaláveis em barcas amadas, juntos. O meu rolê na Capital Concreto, que eu já vou contar um pouquinho para vocês, nós estamos fazendo exatamente isso. Quando meu pai disse assim, não faça ciências contábeis e nem economia, naquela época, a questão dos dados não eram tão importantes. Na verdade, ele achava que não era tão importante. Mas como a gente organizava e eram coisas muito... offline, vamos chamar assim,
a impressão que a gente tinha é que a necessidade dos dados não eram tão boas, porque a gente tinha mais tempo para tomar decisão. O que acontece agora é que quando a gente coloca tecnologia, a gente muda radicalmente só duas coisas: velocidade e escala. E velocidade e escala, nós precisamos ser precisos na tomada de decisão o tempo inteiro. Eu, na minha vida de CEO, vamos chamar assim, eu faço três coisas, na verdade, só. Eu desarmo bomba o tempo todo, primeira coisa, o tempo inteirinho. Eu fui fazer, inclusive, um curso no BOP sobre desarmar bombas. E o mais legal é que as bombas estão na minha mão. E eu preciso desarmar ela o tempo todo. Se eu tomar a decisão de cortar o fio errado, ela explode. Sabe aonde? Na minha mão. A segunda coisa, eu cuido de gente. E a terceira coisa, eu só faço duas coisas. Ou eu estou vendendo, ou eu estou trabalhando para quem vende. Por isso que eu perguntei quem é que se tinha vendedor aqui. Porque essa história de vendedor, muitas vezes a gente se esconde atrás de uma formação e a gente acha que a gente não tem que ser vendedor. Até porque não tem formação universitária de vendas. Mas meu avô, dono de oficina mecânica do Belenzinho, na zona norte de São Paulo, falou para mim um negócio quando eu tinha 15 anos, que só tem duas profissões no mundo. Uma é ser vendedor e a outra é trabalhar para quem vende. Então, no final dessa apresentação, eu quero provocar vocês com algumas coisas, inclusive sobre a questão de ser vendedor. Beleza? Bom, o que eu trouxe aqui hoje para vocês, então? Primeiro, quem é o Baran? E aí vocês já vão perceber que as informações que vocês receberam a meu respeito talvez não sejam tão precisas. A segunda coisa, o que eu aprendi nesse rolê? Terceira, a minha visão sobre o desafio de vocês. Quarto, quais são as possíveis saídas para essa minha visão? 5, um exemplo de como botar esse ovo de pé. E, finalmente, o meu método, o meu framework, o meu molho secreto, se é que dá para chamar desse jeito, que eu vou apresentar ele para vocês. Fechou? Nós temos um desafio de tempo. Eu vou tentar correr com tudo isso para cumprir a agenda que eu tenho com vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vocês viram aí a minha apresentação, né? Alguém conhecia ou me segue antes aqui? Ajuda meu Data Baran aí, só para eu ver. Não, né? Top. Então, tá certinho. E vocês ouvindo falar, vocês vão ver aí um monte de coisa ao meu respeito. Então, eu fui executivo de 3 Big Techs de capital aberto e bilionárias mundiais. Eu fui o vice-presidente mais novo da Oracle do mundo, o vice-presidente da SAP mais novo do mundo. Depois disso, há 10 anos atrás, eu larguei esse meu lado executivo, quando eu tinha 35 para 36 anos, e virei empresário, investidor e empreendedor. E nesse rolê eu fiz algumas coisas. Eu fui um dos primeiros investidores da 99, o primeiro unicórnio brasileiro, que antes da gente vender a companhia para os chineses por mais de $1 bilhão, $1 bilhão, a gente quebrou 3 vezes. E sabe onde eu aprendi mais? Quando a gente quebrou. Custou caro. Mas essas escaladas que deram errado me ensinaram muito. Me deram muitas cicatrizes. Inclusive tem gente que me vê até hoje e fala, quanto cabelo branco? Eu falei, ainda bem que eu tenho cabelo. Né? Quantas rugas? Eu falei, rodei de... como é que eu falo? Rodei de vidro aberto, estrada de terra e com pneu murcho. Porque a vida fora do Instagram realmente é complicada. Tá? Depois disso, investi junto com alguns sócios para montar um grupo de varejo no Brasil e comprar e operar uma marca que eu mais admirava e mais estudava sob o ponto de vista de cultura e performance, que era a Starbucks, aquela do café, que tem um café que é bem ruim, né? Não sei quem gosta, mas eu não gosto, agora eu posso falar. E essa foi uma das meus insucessos, porque ao mesmo tempo que eu consegui, tocando a companhia do outro lado do balcão, metendo a mão na graxa e no café, eu aprendi que eles não vendem café. E isso me deixava louco. Eu falei, como é que uma empresa que vende commodity, que é um café, é uma das empresas mais amadas e uma das empresas mais valiosas do mundo? É que eles não vendem café. Já vou falar disso aqui para vocês. E eu tive a oportunidade de operar desse outro lado. Ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de fazer uma companhia que cresceu muito no Brasil, e quando vem um negócio chamado pandemia, sabe o que aconteceu? Nós quebramos. Então eu tinha 4.000 funcionários, mais de 220 restaurantes no Brasil, e a gente quebrou. Faturava meio bi, estava prontinho para começar a faturar 1 bi, 2, 3, quebrou.
E aí eu aprendi muito com essa história. Isso, quando me apresentam, não contam. E outra coisa, depois disso, 2021, eu investi para aprender um negócio chamado Era da Experiência, Era da Influência e Economia dos Criadores. E, além de investir, fui CEO de uma agência de marketing de influência. E eu, como um publicitário, que me formei no final da década de 90 em publicidade, até que, enfim, eu comecei a tocar um negócio de marketing, depois de velho. E aí eu fui aprender de novo sobre isso, vendi a minha parte da companhia para começar a tocar um negócio de mais de economia real do que nós estamos falando agora, que é um negócio de imobiliário. E daqui a pouco eu conto essa história para vocês. Mas esse resumo do currículo não sou eu. Isso é por onde eu passei aquilo que eu fiz. E quando me apresento, vocês vão perceber que também me apresentam não de uma forma do jeito que foi. Porque ninguém conta que eu quebrei, ninguém conta quantas vezes eu quebrei, ninguém conta quantas vezes deu errado. E também eu não coloco isso muito no Instagram, porque isso não dá like. As pessoas normalmente gostam de outras coisas, né? Mas eu vou contar para vocês quem eu sou de verdade, é nessa tela aqui, ó. Esse aqui sou eu, ó. Sou corintiano, tem corintiano aqui, não? Ninguém vai gritar vai Corinthians aí, não? Quando eu faço isso, tem metade que grita vai Corinthians, mesmo que por dentro tem outra metade que vaia, né? Porque corintiano ou é ou se odeia, não tem jeito, né? Tá complicado, rapaz. Tá complicado. Hã? A gente já sabe como é que é lá, então aqui, ó, motoqueiro, nascido na Zona Norte de São Paulo, eu sou filho da Silvana e do Osmar, somos em 3 irmãos, eu sou o mais velho, minha irmã do meio, a Thaís e o Igor. Eu trabalho desde os 13 anos, 15 anos eu pagava meu colégio, com 18 anos eu comprei meu carro, paguei o último boleto outro dia. Sou casado com a Raquel, pai do 01, 02, 03 e agora da 04, amante dos animais, dos esportes, dos amigos e da vida. E um publicitário de formação que virou engenheiro por osmose, mas com sangue de vendedor. O que eu sou de verdade, eu sou vendedor. Eu gosto de falar isso desde o início por 2 coisas. Primeiro, eu vou vender a minha história para vocês. A segunda coisa, aquilo que foi a minha maior vergonha, virou o meu maior orgulho. Sabe o seu Pascoal que falou aquilo para mim? Eu precisei trabalhar desde os meus 13 anos por necessidade. E quando eu comecei a trabalhar, uns meses antes, meu pai, por necessidade, acabou com a minha infância. Num jantar no dia 6 de janeiro. Eu lembro como se fosse hoje. E a partir daí, isso me ensinou um monte de coisas. Então eu nunca passei fome, mas eu passei muita vontade. Então aqui eu conto essa história para vocês, não é para mostrar a questão do herói, nada disso. É para dizer que de onde eu vim, eu era um cara que tinha algumas coisas à minha disposição, que eram muito boas, e outras coisas que me limitavam. E essas coisas todas eu precisei aprender e tirar o melhor delas nessas minhas escaladas. E eu vou falar uma coisa para vocês, a maioria delas deu errado. E eu gosto de falar disso, porque se eu conseguir, qualquer um consegue. Porque eu era um improvável. Era tão improvável que eu pedia emprego para todo mundo e dizia, eu não sei nada, eu nunca fiz o que você está fazendo, mas eu preciso trabalhar. Me arruma um emprego de qualquer coisa, até de vendedor. E o meu avô, que era dono dessa oficina mecânica, me deu um tapão na cabeça e me falou para eu parar com isso, me deu esse maior ensinamento que eu tive na vida. A partir desse dia, que eu entendi o que ele falou para mim, com todo o carinho dele, né? E com toda a dureza que foi a vida, nunca mais faltou nada. E é por isso que hoje eu não consigo entender se tem 2 profissões no mundo, por que não tem faculdade de vendas? Como também não tem faculdade de empresário. Sobre a faculdade de empresário, nós vamos falar já já sobre isso. Beleza? Então eu vou contar uma historinha aqui para vocês, sobre o que eu aprendi nessa jornada. A primeira delas é o seguinte, todo mundo me para e fala sobre essas coisas que saem no Instagram, no LinkedIn e tal, que eu gosto de chamar de jogo de gente grande. Eu era um improvável que, de alguma maneira, consegui jogar o jogo de gente grande. E eu aprendi algumas coisas nisso. Nessa história de jogar o jogo de gente grande, tem basicamente 3 coisas que são muito importantes. A primeira delas é que você precisa ter mentalidade, não é papo de coach. Eu vou falar disso com vocês. A segunda coisa é que você pode jogar o jogo de gente grande, adaptado para a sua realidade, mas que você precisa ter método. E a terceira coisa é que é muito bom ter fé, e eu tenho muita fé no Papai do Céu.
mas você tem que estar se orientando a dados. E quando a gente fala sobre essa sala que está aqui, eu não consigo ver uma empresa que não consiga se organizar, ter método e orientar dados sem vocês. E eu vou dar uma provocada grande em vocês nisso. Sobre esse aqui jogo, do que eu passei, inclusive, na minha vida, eu passei e gosto de falar sobre sobrevivência, que foi uma fase importante da minha vida, onde eu precisava fazer o que tinha que ser feito, e precisava sobreviver. Até uma outra de consciência. E tem 10, 11 anos que eu jogo esse jogo de gente grande com consciência. Porque antes eu jogava o jogo de gente grande para sobreviver. E nessa história toda, quando a gente olha isso como se fosse uma direção de um jato ou de um carro que te leva aonde você quer levar, a questão dos dados estarem muito bem colocados, você conseguir seguir isso através de um método é fundamental. Com quem que eu aprendi esse rolê? Eu aprendi esse rolê. Aí esse slide fica meio complicado, porque tem hora que ele é o mais rico do mundo, tem hora que ele é o segundo mais rico do mundo. Mas para eu não errar, o Larry Ellison é um dos 10 mais ricos do mundo há 20 anos. Quem conhece o Larry Ellison? Top. O Larry Ellison, fundador da Oracle. A Oracle é a empresa onde eu aprendi cultura, meritocracia e planejamento e execução de times de alta performance e me levou para um outro patamar em termos de pessoa. Foi a maior escola da minha vida. Eu aprendi com a escola desse cidadão. Eu gosto de mostrar esse slide, porque agora está muita gente falando, o Larry Ellison é o cara mais rico do mundo, Elon Musk, essa história toda. O principal disso é vocês extraírem tudo aquilo que a mídia fala e entender o que esses caras fazem. Eles criam times de alta performance com uma estrutura de planejamento, execução e gestão, que alinha objetivo com incentivo e que criam negócios escaláveis e perpétuos. Eu tive o privilégio de fazer isso. E passar por isso, vou contar essa história para vocês. E do ponto de vista de onde a gente está, e levando em consideração que a gente está em 2025, e 2030, como eu falei para vocês, é logo depois de amanhã, tem um negócio aqui, que um outro cara que eu gosto muito, que eu sigo, chamado Álvaro Chocair. Esse cara criou também um negócio, que eu adoro e respeito muito, a Links. Quem conhece a Link School of Business? É uma faculdade de empreendedores. E o Álvaro é um cara realmente fora da casinha. E ele perguntou para o ChatGPT, outro dia, ele fez esse post aqui, outro dia, falando o seguinte, para o ChatGPT. Lembra a história de fazer perguntas? Olha que bacana. Você leu todos os livros de negócio do mundo. Resuma o que eles dizem em uma frase completa, que seja útil para pessoas que querem empreender. Aí o ChatGPT respondeu para ele. Construa algo que as pessoas queiram, lidere com coragem e clareza, seja obcecado pelo seu cliente, melhore rapidamente, foque incansavelmente, contrate certo, gerencie o caixa e nunca pare de aprender, porque no final a execução vence as ideias. Isso foi o que o ChatGPT respondeu para ele. Aí eu falei, eu vou perguntar dentro do meu prompt o que o seu ChatGPT responderia para mim. Porque uma das coisas que eu fiz foi alimentar o ChatGPT para que ele me conhecesse muito. E hoje ele fala rolê, ele fala da hora, ele me chama de mano, o jeito que eu faço, então a gente já é íntimo. E ele foi lá e respondeu para mim. Eu convido vocês para fazer a mesma coisa com o ChatGPT. Façam isso para ver o que ele responde. E olha que bacana. Uma das coisas que eu aprendi aqui é que cada uma das empresas, não importa onde você está, ou o tamanho que você está, pode estar em Americana, em São Paulo, em Londres, em Moscou, não importa. Todas as empresas têm 5 fases. E dentro dessas 5 fases, tudo começa quando você funda a empresa e você tem que vender e criar atração. Essa é a fase 1 do negócio. Toda empresa é desse jeito. Só que, quando você funda a empresa, tem muita gente que às vezes não consegue sair daqui, porque a escola e às vezes a vida não consegue ensinar a gente para que a gente consiga entender, primeiro, que isso funciona dessa maneira, e entender que você vai ter que romper fases para você ir para o próximo nível. E por que eu gosto de falar disso? O que vem de livro, o que vem de curso, o que vem de um monte de coisa e que dá like na internet, é que todo mundo ignora isso e fica falando coisas sobre equity, legado, liberdade,
fazer as coisas onde você quer, home office e coisas que não necessariamente são importantes, principalmente no nível que a maioria dos empresários das empresas estão, porque antes de você falar de equity, legado, valuation, todos esses nomes bonitos, você tem que falar sobre dar lucro. Você tem que falar sobre vender. Sabe uma das maiores deficiências que os empresários hoje têm? Eles não sabem a diferença entre custo e despesa. Essa parte que normalmente eu faço com vocês, eu vou pular, porque... Certo? Vocês sabiam? Eles não sabem. Eles fazem confusão entre saída de dinheiro e entrada de dinheiro. Eu acho que tudo é a mesma coisa. Sabe outra coisa que eles não sabem fazer? Eles não sabem o que é um DRE. Eles não sabem o que é um DFC. Logo, eles não sabem o que é regime de competência e regime de caixa. Alguém não aprendeu isso aqui em algum lugar, não? Isso é ouro, gente. Como eles também não sabem a diferença e também tampouco conseguem tomar a melhor decisão sobre a estratégia fiscal e tributária para a companhia deles. E o melhor jeito de você ganhar dinheiro é deixar de perder. Lembra que só tem 3 coisas no mundo? A morte, até agora, ninguém resolveu o problema. Tem uma outra coisa que é pagar imposto, lembra? Então a gente pode usar a regra a nosso favor. Tá vendo como vocês têm um papel importante? E eu falei isso para o meu pai em algumas resenhas. O empreendedor que fica comprando curso na internet, fica escutando os caras que ficam falando disso daqui, ó. Mas não ensinam para eles que eles estão aqui e que eles têm que passar por essas fases antes de chegar nas coisas bonitas. Quando você cria a tua empresa e você começa a tracionar, na sequência você tem que ir para a segunda fase. A segunda fase tem um nome bonito para isso, chama break-even. Sabe o que é break-even? É simples. Eu preciso fazer com que entre mais dinheiro do que sai. Enquanto isso, o cara não consegue nem medir o caixa, não consegue nem pagar imposto direito e fica comprando curso de gente falando sobre equity, legado, liberdade, caramba. Depois que ele consegue equilibrar e fazer o break-even da companhia, tem um outro nome bonito para isso, chama payback. O que é a história da fase 3 de payback? É que todo mundo que criou uma empresa, que investiu dinheiro, tempo, graxa, suor, o CNPJ precisa devolver para o CPF dele e dos sócios tudo aquilo que ele investiu. Inclusive de tempo. Sério? É. E que só depois que você tracionou, que você break-evou, que você teve o retorno disso, aí você precisa se preparar para ou virar um CEO, atuar como um executivo, ou preparar a companhia para contratar um CEO. E que só depois disso, quando a sua companhia se estruturou e você passou por todas isso, aí você fala de equity de legado. Mas só depois disso. Porque se você inverter a ordem, dá meleca. Dá muito ruim. E aí, eu comecei a olhar a realidade empreendedora, a realidade empresarial brasileira. Quando a gente olha esse negócio, começou a me mostrar o porquê de algumas coisas. E é muito bacana quando você olha os dados, e os dados te dão respostas para essas coisas. São mais de 60% ou 70% das empresas quebram, fecham, os CNPJs fecham de 3 a 5 anos. Na real, é antes disso. Porque o dado diz quando você realmente vai lá e fecha a empresa. Mas quando o cara quebra, é antes disso. Sabe por quê? Porque ele não entendeu que tem que tracionar, tem que break-evar, tem que dar payback. Tem que contratar uma estrutura de executivo, ou ele se tornar e atuar como executivo no negócio dele, e só depois disso ele tem que pensar em equity legado. Quando eu fui olhar esse negócio, aí me assustou ainda mais. Aqui está ruim de ver, mas aqui tem um número chamado 2 milhões. Sabe o que são esses 2 milhões? Vou explicar isso aqui para vocês. São mais ou menos 220 milhões de brasileiros e brasileiras. Cerca de 10% disso tem um CNPJ aberto. E que se diz empresário. Mas, na verdade, não é empresário, ele é dono de um CNPJ. Quando ele é dono de um CNPJ, eu fui olhar de novo e buscar os dados para isso. Então, se eu tenho 22 milhões de CNPJs abertos e ativos no Brasil, quantos desses faturam mais de 5 milhões de reais por ano? Ajuda o Data Baran aqui, por favor.
aqui nessa sala, quem que fatura mais de 5 milhões de reais, por favor, levanta a mão, por ano? Puta merda. Parabéns. Vocês fazem parte de 90% dos CNPJs do Brasil. Só 10% dos CNPJs do Brasil faturam, não é que sobra no bolso, mais de 5 milhões de reais por ano. Sabe por que isso? Porque ninguém entendeu o slide anterior. Ninguém se preparou para isso. Ninguém entendeu que tem um rolê no meio disso que é chato, mas é necessário para caramba, que é de se estruturar, planejar, ter método, dados e fazer todo aquilo que eu falei para vocês. Falei, nossa, brother, ferrou. Ferrou. E aí, quando a gente olha que o Brasil é o país dos empreendedores. Na verdade, o empreendedor, que não é um empresário ainda, ele busca uma capacidade de, na verdade, criar um CNPJ para ele ser funcionário desse próprio CNPJ. Que é a história do eu-presário. Aí, quando você pega aqui um jornal, que não é o melhor jornal, que tem na capa aqui, que também não é o melhor time, não é um bom exemplo para isso. Mas quando você pega aqui e fala assim, ó, manchete da Folha de São Paulo de outro dia. Maioria gostaria de trabalhar por conta própria do Brasil, aponta o Datafolha. Nem são os melhores dados, mas enfim, só uma outra conversa. Quando a gente olha esse treco, a gente começa a perceber que o pessoal está num rolê, tentando escalar o Everest, e não está preparado para isso. E da mesma maneira, quando você vai escalar o Everest, você corre risco de vida, quando você vai escalar a sua empresa sem estar preparado adequadamente, também tem risco de vida. Só que quando você está no Everest, pelo menos você está sozinho. Quando você está escalando a sua empresa, você está levando as famílias de todo mundo junto. Rolezinho meio tenso, né? Pois é. Por isso que a história de que a maioria das pessoas querem empreender para não ter chefe. E aí ele quer ser eu-presário. Mas ser empresário é outra coisa. E aí é que eu comecei a montar uma estratégia e entender que toda empresa tem 5 fases, e para essas 5 fases eu preciso ter cinto de utilidades e capacidades diferentes em cada uma dessas etapas. E que se eu inverter a ordem, dá ruim. E olha que bacana. Quando você está na fase 1, eu gosto de dizer que você está num ambiente que você vai do 0 a 1. Do 0 a 1, você precisa ter algumas capacidades. Onde ser eu-presário, de fazer tudo, bater o escanteio, cabecear, lavar o colete, vender patrocínio, tá top, vale. Aí tem que ser desse jeito mesmo. E aí é que o brasileiro é bom. O brasileiro é bom no jeitinho de fazer esse treco acontecer, de trabalhar pela necessidade. Isso é muito bom. Isso, de alguma maneira, a escola da vida ensina a gente. Só que, quando você vai do 0 a 1, você precisa ser dono. Eu sou dono de um CNPJ. Eu sou dono de toda a responsabilidade que está aqui. Normalmente, do 0 a 1, você não tem time. Normalmente, essa galera não paga imposto direito, não emite nota, está tudo certo. Porque é mais ou menos do jogo. Eu escuto muito isso. Baran, ordem e progresso só existe na bandeira do Brasil. Aqui é progresso, depois a gente bota a ordem. Está top, funciona assim. O problema é que quando você vai do 1 ao 100, muda um pouco. Que é a fase 2 que eu chamo aqui. Que não vai dar para vocês lerem aqui, que está muito pequeno. Eu vou explicando isso aqui para vocês e resumindo. Do 1 ao 100, quando você já cresceu e você já está num ar mais rarefeito, já está mais alto, você precisa ter outras capacidades, que eu afirmo para vocês, não são as mesmas da fase anterior. Para fazer isso, você precisa ser dono, mas você começa a ter que ser empresário. Sabe a história de custo e despesa? Você precisa começar a separar. Porque quando você está crescendo o negócio, não necessariamente custo é ruim. Se o custo estiver muito bem colocado, ele é ótimo, porque ele está acompanhando a receita. E tem um monte de coisa que é custo, e é bom. Agora, a despesa, despesa é que nem unha, eu tenho que cortar toda semana porque cresce. E eu consegui entender isso muito bem, eu preciso entender de DRE, de DFC, preciso entender de competência, de caixa. Preciso entender muitas vezes que vender é importante. Mas mais do que vender, as empresas quebram não porque elas vendem muito, é porque elas quebram porque falta caixa.
Olha o papel de vocês nesse rolê. E aí, eu sendo dono empresário, acelerando de 1 a 100 e crescendo a minha empresa, a fase 3 é a hora que separa os homens dos meninos. Porque na fase 3, quando você cresce de verdade, aí se você não for empresário, ferrou. E lembra da história? Não tem faculdade de empresário, não tem escola de empresário. E nessa história de não ter escola de empresário, é aí que a coisa acontece e você vira estatística. É por isso que só 10% faturam mais de 5 milhões por ano. É por isso que de 60% a 70% dos CNPJs fecham antes, né? Mas de 3 a 5 anos, segundo os dados. Porque as pessoas não sabem como fazer. Elas vão escalar o Everest sem estar preparada para isso, e principalmente desacompanhado de pessoas que já tiveram nesse rolê. E não é só o escalador que morre, morre a empresa inteira, morre a família toda. Quando a gente quebrou o grupo que tinha algumas marcas como a Starbucks no Brasil, tinham 4.000 famílias. 4.000 famílias, na média do Brasil, eu era responsável por 15.000 pessoas. Foram 15.000 pessoas que eu impactei por não estar preparado adequadamente nesse meu rolê. Ah, não foi culpa sua, culpa do Covid, não importa, caiu. Morreu. Entende o que eu estou querendo dizer? Então. E aí, quando você dá sorte, ou você está preparado para ir do 100 ao 1.000, para você escalar para a fase 4 dessa cebola, você não basta ser só um empresário. Para você ir do 1.000 ao 1.000.000, você precisa ter um outro cinto de utilidades. Que nesse cinto de utilidades eu chamo que é do empresário para o executivo. Lembra aquela história de ser um CEO ou contratar um CEO? Então, se você não souber o que você tem que fazer, que está dentro desse card para você fazer isso, danou-se. E só depois de você passar pela fase 4, para ir do 1.000, do 1.000.000 ao 1.000.000.000, é que aí sim a gente fala sobre equity, liberdade, legado, propósito. E se você não conseguir planejar, executar e gerenciar como um CEO, criar impacto de verdade, você não surfa um negócio chamado equity. Que é isso que muita gente vende. Mas vende para os caras errados. Vendendo um negócio de equity, de valuation, todos esses nomes bonitos, para quem não tem lucro. Na verdade, não sabe nem como calcular o lucro. Quantas e quantas vezes eu lido com empresários, empresários, donos de CNPJs, não importa. Que quando eu pergunto, qual é a sua margem? Ele não sabe. Ele não sabe. Esse é o jeito mais fácil de você se suicidar e suicidar a empresa toda. Provocação para vocês. Para pilotar esse negócio, ele pode estudar ciências contábeis e economia, como meu pai falava, ou ele pode parcerizar com vocês. Eu vou contar um pouquinho como é que, na Oracle, por exemplo, a gente parcerizava com pessoas com capacidades como vocês. Por quê? Quando a gente olha a cebola nessas 5 fases, todo mundo, e aí invertendo aqui esse rolê, todo mundo fala sobre liberdade. Só que todo mundo esquece que boa parte da galera está na base de tudo isso, que é de sobrevivência. E quando você vai sobreviver, as suas capacidades e as suas preocupações são completamente diferentes de quando a gente fala sobre liberdade. A hora que você está lá embaixo, você sobrevive, você consegue se organizar, e isso tem que preceder a escala, porque se você se escalar alguma coisa que não está organizado, ferrou. Lembra aqui da meleca? É por conta disso. Se eu não, de novo, saber a diferença entre custo e despesa, tudo que eu falei para vocês, e eu vou escalar o negócio, não sei nem minha margem, não sei nem qual é o meu fluxo de caixa, até quando eu tenho oxigênio para viver, ferrou. E quando eu passo por aqui, aí sim, eu me preocupo com perpetuar o meu negócio e ter liberdade. E sabe qual é o problema? Ninguém ensina isso, cara. Não é para vocês, não. É para todo mundo. Na escola que eu estudei, ninguém me ensinou isso. Custou caro para eu aprender. E é por isso que hoje, desde um tempo,
eu dedico parte do meu tempo de compartilhar essas coisas com vocês. Porque eu gostaria de ter um cara que nem eu aqui, falando isso para mim e mostrando isso para eu ter um atalho. Porque atalho para horas de voo não existe. Só tem uma coisa que distorce o tempo, que é intensidade. E quando eu vejo ainda os meus filhos estudando 4, 5 anos numa universidade que eles não aprendem nada sobre isso, eu quero morrer. Na verdade, ninguém ensinava até agora há pouco. Já vamos falar sobre isso. E o que me fez mudar a forma que eu estava atuando é que existem só 2 formas de vocês, empresários, ou de vocês, pessoas que não estão com um nível de lucidez suficiente, morrerem. Ou você morre de sede, porque você não vende, que você não tem dinheiro, ou você morre afogado, que você vende muito e não tem fluxo de caixa. Porque o que quebra a empresa são 2 coisas: briga de sócio e falta de caixa. E eu conheço uma série de empresas que venderam pra caramba e morreram. Porque ele não tinha controle, ele não tinha organização. Quando eu falo sobre isso, eu gosto de brincar com os meus mentorados que são donos de varejo, que só tem 2 tipos de helicóptero e só tem 2 tipos de varejista. Os que caíram, o helicóptero, ou os que vão cair. O varejo é a mesma coisa, só tem 2 tipos. Os que quebraram, e aqui tem alguns deles, e os que vão quebrar. Por quê? Como é que eu tenho um negócio que me dá menos de 15% com a Selic do jeito que está, e eu fico feliz com isso? E eu desafio todos eles. Façam conta. Quanto você tem no estoque? Vende o estoque todo, aplica o dinheiro e vai passear para o mundo, cacete. Você vai trabalhar com 9, 8, 7, 11, 12% de margem, você vai morrer, cara. É só saber fazer conta. É questão de tempo. Tem 2 corridas de rato. Uma é você continuar no CLT, como empregado, e trabalhar por um salário. A outra é você viver esse negócio de sobrevivência. Você morre, cara. E muitas vezes você morre porque você cansa. Não aguenta mais correr. E a ignorância é uma bênção, gente. Quando a gente não sabe das coisas, a gente fica correndo lá, ó. É duro, né? Então, por que esse treco acontece? Isso aqui é uma provocação que eu faço para os empresários, e aí eu vou falar isso para os empresários, para os vendedores e principalmente para os contadores que estão aqui. Vai sair um monte de coisa aqui em volta, vê se uma dessas coisas aqui acontece com vocês, ou vocês podem ajudar. Os clientes, os sócios, os empresários, empresários, donos de CNPJ, que vocês vêem por aí. É isso aqui, ó. Caixa que some e lucro que não aparece. Tudo depende de você, empresário, no caso. Sem dados, só no achismo. Gestão financeira insegura e falta de controle de caixa. Desafios de complexidade fiscal e tributária. Cara, se tem um treco chato, é isso. Só que sem isso, cara, se você não dominar esse negócio, você morreu. Eu precisei aprender algumas coisas na minha vida. Uma delas, eu sou formado em engenharia por osmose, eu sou formado em advocacia por osmose, eu sou um contador por osmose. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Porque sem essas 3 coisas eu estou morto. Eu consigo discutir bem com essas 3 classes. E eu nunca fiz faculdade disso. Sabe por quê? Por causa da necessidade. Sem eu ter informações e conhecimento básico sobre isso, eu não vivo. E aí, quando eu aprendi a fazer perguntas para quem sabe mais do que eu, aí voei. Porque eu não tenho todas as respostas, mas eu sei fazer pergunta. Planejamento zero e execução reativa, sem processos, só na gamba, a famosa gambiarra. Falta de planejamento estratégico e visão de futuro. Falta de gente boa, dificuldade de montar e treinar time e cultura. Isso aqui, na fase 1, 2, esquece, você não precisa disso. Na fase 3, se não tiver, você morre. Desafios de escalabilidade e de endividamento. Desafios de diferenciação e não sabe precificar com estratégia. Quantas vezes que eu vejo gente dando preço errado? O cara acha que está abafando e não fez conta. Básico, gente, básico. E falta de marca, canal e comunidade.
Se isso aqui está perto de vocês, ou se vocês nunca pensaram desse jeito, pense dessa maneira, porque isso é ouro para vocês. Ouro. Aquela galera lá que não cresce e não sobrevive, é que falta isso aí, ó. Só isso. Pega o checklist e vai fazendo essas coisas aqui, ó. Tá top. Tira a nota 8, não precisa tirar a nota 10. Tira 8 que tá bom. E uma das coisas que as pessoas não entendem quando não fazem conta e não têm a lucidez sobre isso é que às vezes você está crescendo o teu negócio e o seu negócio ele é escalonável. Como é que é o melhor jeito que eu explico isso? É quando a sua receita cresce e o seu custo, e principalmente a sua despesa, cresce também. Quando você cresce desse jeito, só aumenta o teu risco. E o que você precisa fazer? Você precisa criar um negócio escalável. O que é um negócio escalável? Que o teu faturamento cresce, mas a tua despesa, o teu custo proporcional, ele não cresce como é o faturamento. Por isso que as empresas de tecnologia e empresas de educação, por exemplo, estão criando negócios disruptivos, por uma única razão. Quando você olha o balanço delas, elas são empresas são escaláveis. E tem muita gente que chega até mim e fala assim, Baran, como é que eu escalo o meu negócio? Meu negócio é um negócio escalável. Eu falei, o teu negócio não é escalável. O teu negócio é escalonável, brother. Você vai morrer. E eu posso dizer o dia que você vai morrer. Fazendo projeção de fluxo de caixa. Ainda mais com a Selic do jeito que está. Se ele depende de se alavancar, pegando dinheiro de banco, a esse custo, com a margem que ele tem, é matemático, gente. Vocês concordam? É triste, mas é a realidade. E com a lente do Baran no ChatGPT, mostra o seguinte. Puta, vai ser ruim para ler agora, hein? Eu fiz a mesma pergunta para o ChatGPT, e o ChatGPT eu vim conversando com ele. Está ruim de ver aqui, eu não lembro o que ele respondeu, eu só lembro o final disso aqui que eu vou responder para vocês. Depois, se vocês quiserem, Fernandão, manda para eles, pode mandar minha apresentação inteira, tá? Então está aqui, ó. Quais os pilares para ser um empresário hoje? Você precisa ter visão, e quando você pensa em visão, é conseguir, inclusive, aquilo que a gente não está conseguindo ver aqui, ó. É conseguir enxergar, inclusive, os números. E para onde você vai. A segunda coisa, você precisa ter organização. Se você não organizar o rolê, danou-se. Eu não conheço nada que prospera e se perpetua que não é organizado. Nada. Terceira coisa, você precisa saber sobre liderança. Outra coisa que me deixa triste é porque a escola não ensina sobre liderança. E, principalmente, o final disso daqui é que você precisa estar focado em transformação. Quando eu perguntei para o ChatGPT, ele me deu, inclusive, o nome do meu novo método, que chama VOLT, que é divisão, organização, liderança e transformação. É tudo que você precisa ter e precisa se formar nisso. Basicamente, isso aqui foi só uma confirmação de tudo que eu aprendi sendo executivo de onde eu fui. Que um negócio precisa de 3 coisas, muito bem estruturadas. Eu preciso ter uma visão e preciso focar em vendas, porque se eu não crescer, danou-se. Por outro lado, se eu não controlar e não saber exatamente o que eu estou fazendo, deu ruim, porque eu preciso ter controle, que é a história de graxa para isso. E outra coisa fundamental é você ter um foco em mentalidade e pessoas para fazer isso acontecer. Eu perguntando assim, assado, cozido e frito, para o ChatGPT, para o Google, para todo mundo, que é mais fácil perguntar isso do que para todos os professores que eu tive na minha vida. Só você saber fazer as perguntas certas, porque ele vai te dar as respostas que você precisa. E o ChatGPT não veio para substituir nada. Ele veio para substituir coisas que são feitas de forma mecânica. Dar respostas como a gente deu a vida inteira é mecânico. Quando a gente pensa do ponto de vista do contador antigo, isso vai ser substituído. O contador consultivo, de ser o copiloto desse negócio, está na mão de vocês de fazer isso diferente. Por quê? Eu conheço muito empresário de sucesso que tem uma boa mentalidade, tem uma boa visão e consegue vender muito bem. Conheço poucos que podem fazer isso do ponto de vista de controle. Faz algum sentido isso para vocês? Muito
Muito bem. Então, a regra do jogo é capacidades e cinto de utilidades é melhor do que conhecimento. E como é que esse treco funciona na prática? É mais ou menos o seguinte, ó. Eu aprendi nessas 3 escolas, inclusive foi muito bem remunerado para isso, de como é que você cria essas máquinas para esse negócio crescer. E, basicamente, eu aprendi o tal dos 3Gs, dos 3Hs, pilotando essas Big Techs globais de capital aberto e desenhei um framework para planejar, executar e gerenciar, adaptado para pequenas e médias empresas. Então, minha ferramenta que eu uso nos últimos 11 anos para fazer esse rolê acontecer é menos o bolso e mais a mão cheia de graxa, por eu já ter operado e feito esses negócios acontecer. E por que todas as empresas precisam dos 3Hs? É simples. Porque toda empresa que eu investi que não tinha os 3Hs, deu ruim. E deu ruim o seguinte, vou contar para vocês. Eu fiz 66 cheques na física em investimentos e negócios. 61 deram errado. 61 vezes qualquer coisa é muito dinheiro. 61 vezes o meu ticket médio foi muito dinheiro, eu afirmo para vocês. Uma delas deu certo, que foi a 99, pagou a conta de todas. Mas eu aprendi com 66. 4, eu precisei cair para dentro, enfiar a mão na graxa e consertar. Então, eu não li em livro nenhum isso. Isso aconteceu comigo. Eu paguei uma grana para isso, inclusive de tempo. E todas que deram certo, tinham os 3Hs. Aí, o segredo para você ter alta performance numa equipe de Fórmula 1, que é um dos esportes que eu conheço que tem mais alta performance, na Starbucks, vendendo um café ruim, mas sendo uma das marcas mais admiradas e mais valiosas do mundo. Ou numa orquestra, é sobre como montar essa estrutura dos 3Hs baseado nos 3Gs. O sonho e a realidade disso é mais ou menos assim, ó. Quando a gente cria essa história de pilotar ou de crescer, onde eu vou sair do ponto A, eu tenho o meu sonho que está ali, que normalmente o pessoal sonha aqui, porque nesse gráfico de resultado por tempo, o pessoal acha que vai abrir o negócio e vai fazer assim, né? Ó, o maior resultado possível no menor tempo possível. Para não ser tão diferente, eu botei o sonho aqui, ó. Todo mundo acha que quando cria o negócio, né? Então eu abri no ponto A e vou até o ponto B, que vai ser deste jeito. Mas a realidade é um pouco diferente disso. A realidade, ó, começa desse jeito na linha vermelha. Subindo o Everest, pilotando um avião ou fazendo isso com a tua empresa, você vai passando o tempo e o resultado não vem na mesma proporção, porque você está construindo um negócio escalonável, porque você não tem as capacidades corretas e por aí vai. Quando isso acontece, normalmente, para pelo menos 70% dos CNPJs, acontece isso aqui, ó. Quebra. Isso aqui é o que eu chamo de zona da morte das empresas ou platô. Sabe por que isso aqui acontece? Porque as empresas não têm controle. E esse é o papel que deveria ser feito por vocês. A empresa de onde eu aprendi isso, e a partir daí eu comecei a realizar o que eu realizei, me mostrou como é que esse negócio faz, porque a expectativa que a gente tinha era de ponto A ao ponto B de linha reta. E olha como é que é a realidade, ó. Desse jeitinho aqui, ó. E nessa história, se a gente pensa em ser super-herói, a gente tem que pensar em criar a Liga da Justiça. Quando eu penso, por exemplo, no Larry Ellison, que é aquele cara que eu falei para vocês que eu aprendi, ele é o artista, ele é o arquiteto do rolê. Mas ele não tem mãos direitas suficientes para fazer o controle. E para toda empresa, além de você ter o artista ou ter a capacidade de fazer isso, você tem que ter o controle, a engenheira. E quando você junta essa capacidade, e essa é a oportunidade que vocês têm de fazer isso, é que juntos eles podem buscar, como buscaram, o vendedor, o cara que cuida de gente. É muito difícil, cientificamente falando, que uma pessoa que não é Jesus Cristo, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, consiga fazer essas 3 coisas muito bem. Do ponto de vista, inclusive, científico mesmo. Quem tenta fazer essas 3 coisas vira um pato, que nada, voa e anda e não faz nada direito.
E quando a gente vai pensar em escalar negócios, escalar carreiras, escalar montanhas, eu tenho que ter gente especializada em cada uma das coisas. E afirmo para vocês, sem conhecer vocês. Vocês têm uma mão direita para quem é destro, que nem eu, para quem é canhoto, o espelho é a mão esquerda, mas tem uma mão direita muito forte aqui, ó, nesse perfil. E que muitas vezes é difícil para vocês pensar em inovação, em crescimento, e também é difícil, cara, pensar em gente e tal, gente dá trabalho, puta, faz pergunta, tem opinião, é um saco. Planilha e número não faz. Mais fácil, né? Então, assim, quando a gente pensa desse jeito, vamos ver como é que a Oracle montou isso. A Oracle quase quebrou algumas vezes. E não quebrou porque quando o Larry Ellison fundou a empresa, ela era baseada no cinto de utilidade das pessoas que existiam lá atrás. E essa história eu vi em muitas empresas, inclusive nas minhas. Quando a gente pensa nisso, a empresa nasce e aquela curva que faz assim, ó, quando a gente abre e olha com um zoom maior, ela fica um ecocardiograma. Está raso, está fundo, está raso, está fundo. É a história do tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Por quê? Porque eu não tenho controle. Para eu deixar de estruturar a minha companhia só desse jeito, eu preciso fazer essas 3 coisas aqui. Ó, 3 coisas. E que isso normalmente é chato, é ruim para quem é um Larry Ellison, um fundador de empresa, que é mais arquiteto, é mais um cara diferente da gente aqui, por exemplo. Esse cara aqui, ó, quando eu trago uma outra coisa, além de estar focado em pessoas, eu preciso focar em processos. E processo é chato pra cacete, cara. É muito chato. O melhor jeito que eu tenho de explicar que processo é fundamental e é necessário é mostrando isso daqui. Porque quando a gente puxa no gráfico, a linha que está aqui, ó, se eu puxo ela até aqui, ela traz um resultado que, às vezes, antes é maior. Só que o problema não é sobre o up, para cima. O problema é para baixo. Lembra que a gente vai escalar o Everest, a gente não pode morrer? Nem quando a gente está escalando a nossa empresa. Quando eu crio o processo, eu tenho controle. Eu sei exatamente para onde eu estou indo, que velocidade que eu estou. Quando eu faço isso desse jeito, me dá um negócio chamado previsibilidade. E o negócio que é mais complicado para o ser humano, que eu acho que é todo mundo que está aqui dentro, é falta de previsibilidade. É não saber se eu vou ter dinheiro, se eu não vou, o que vai ser o dia de amanhã, não é? E se eu trago previsibilidade através de processos, a vida fica mais sossegada. Eu consigo dormir de noite. E quando eu consigo estruturar, para eu conseguir chegar lá no meu sonho de forma controlada, a hora que eu passo por essa fase, aí está na hora de eu escalar através de tecnologia. Dados, máquinas. E, quando eu consigo rodar com os 3 P's que eu chamo de plataforma, processos e pessoas, aí a mágica, que não tem nada de mágica, é ciência, acontece. Eu tenho um negócio escalável. Porque aí eu consigo estruturar e crescer com controle e posso acelerar, que eu sei que não vai dar meleca. Essas são as 3 fases reais das empresas, onde tem 2 delas que ninguém quer fazer. Porque essa parte do meio é chato pra caramba. Todo mundo só quer ir de lá para cá. E quando a gente pensa nessa fase do meio, tem uma excelente notícia para vocês. O hipster, normalmente, é o teu cliente. É o empresário que, de repente, você está atendendo. Ele é o hipster, como é o Larry Ellison. Vocês podem fazer o papel da hacker, que é a Safra Catz. A Safra, ela é a CEO por décadas e uma das mulheres mais influentes e mais importantes do mundo. E ela está lá tocando esse negócio há muito tempo. Ela que organizou toda a casa desse foguete chamado Oracle. E os 2 juntos buscam um hustler, que é o cara que cuida de gente, o cara que cuida de vendas. Por isso que toda empresa precisa ter os 3 Hs nesse rolê todo. Os 3 Hs, para vocês entenderem, é que o hipster normalmente é o cara de produto, de tecnologia, é o cara que cuida de inovação, de criação, é o construtor. O hacker, processos, controle, que cuida do pace. E o hustler é o cara normalmente de vendas. Toda empresa que cresce, toda empresa que deu resultado no meu portfólio, toda empresa que eu mais admiro e que eu estudei, tem esses 3 caras. O artista, o controle e o vendedor. E, mostrando um pouquinho da fórmula do time perfeito para vocês, eu estudei algumas empresas, além das minhas, e uma delas foi a Apple. A Apple
Lá no começo tinha o Steve Wozniak, que fez o papel que vocês podem fazer, por exemplo, que era o hacker. Com o hipster, que era o John Ive, e o hustler, que era o Steve Jobs. E se for uma equação matemática desse rolê, o hacker traz $1, o hipster traz $1, e quando esses dois se juntam, trazem o hustler juntos, aí você exponencializa. Onde eu vi esse negócio acontecer? Essa é a fórmula da Apple, eu fiz isso na 99, na Starbucks, na Non-Stop, estou fazendo isso na Capital Concreto. E essa é a oportunidade que vocês têm de fazer isso dessa maneira. E, para fechar essa parte, que eu vou precisar cortar o conteúdo agora, porque senão eu vou atrasar muito, é o seguinte, como é que isso liga com os 3Gs? É o seguinte, se a gente está falando de gente, todo mundo precisa de gente, eu preciso de bons pilotos. Eu faço o papel do hipster pensando em bons pilotos. Como eu falei para vocês, eu adoro Fórmula 1. O meu maior ídolo chama Ayrton Senna, que por muitas vezes venceu máquinas e estruturas mais preparadas e melhores do que ele, mas ele não conseguiu vencer sempre, ao contrário, ele perdeu mais do que ele venceu. Porque ele era talentoso. Mas se eu só juntar talento como existi com Max Verstappen e com Lewis Hamilton, que criaram também as suas eras, não é só ter talento, não é ser só sobre visionário, ser hipster. Do ponto de vista de estrutura, então é fácil, é só botar gasolina premium, gasolina de avião, ou botar muito dinheiro para esse negócio acontecer. Ah, porque eles estão nas equipes danadas. Não é sobre dinheiro. Não é sobre a melhor gasolina. É sobre você criar essa orquestra toda para que esse negócio aconteça. E aí, o cara mais importante nessa estrutura toda, que traz graxa, time, cultura, estrutura, organização, são esses dois caras. Eu não achei uma foto com o Ron Dennis, que também era o cara da McLaren, que era o hacker desse rolê. Então, todo negócio, absolutamente todo negócio, precisa de grana, graxa e gente. Se eu puder dar uma dica aqui para vocês, é que, quando eu tenho graxa, eu tenho controle, e se eu fosse vocês, sabendo o que eu sei, eu trabalharia de uma forma muito forte para ser o cara de graxa desse rolê todo. Eu, por exemplo, sou isso há mais de 25 anos. Eu sou o cara da graxa do negócio, mas não fiz isso porque eu quis. Eu fiz isso porque simplesmente aconteceu. Se tem uma dica que eu dou para vocês, façam isso. Sejam o Chris, sejam o Toto, sejam o Ron Dennis, para que outros pilotos consigam crescer e consigam vencer nesse negócio. Fernandão, eu vou parar agora porque acho que já deu tempo aí. E como último aqui, danou-se, mas eu estou aqui super à disposição para continuar o que eu ia falar aqui um pouquinho mais para vocês, sobre o framework, o método. Estou super à disposição para tirar dúvidas, estou super à disposição para não tomar o tempo de vocês lá fora para trocar uma figurinha. E para mim é sempre um prazer gigantesco de contar essa história aqui para vocês e poder compartilhar um pouquinho do meu rolê, das minhas escaladas de vida e dos meus aprendizados aqui com vocês. Espero que para vocês tenha sido bacana. Parabéns por vocês estarem aqui até tarde. Obrigado por estar aqui me escutando essa turma toda. E se vocês precisam saber um pouquinho mais de graxa ou de qualquer outra coisa, segue a gente, vamos trocar ideia, que eu acho que esse é o rolê aqui que tem que ser da hora e é até onde está dentro da transformação, que é o meu KPI de vida. Obrigado, gente. Muito obrigada.